Vamos falar a verdade, todo mundo tem pequenas peculiaridades alimentares. A minha é que eu tenho um pacote de presunto fatiado no carro o tempo todo. Mas nós não somos os únicos seres com hábitos alimentares questionáveis. Alguns animais foram descobertos com objetos misteriosos, chocantes e francamente estranhos dentro dos intestinos. E alguns deles, como as baleias cachalotes, têm tesouros escondidos dentro deles a vida toda. Mas, hein? Se você quer respostas, fique de olhos abertos e de narizes tampados, porque a gente vai dar uma olhada nas coisas mais estranhas já encontradas dentro de animais, e como uma baleia cachalote tornou uma vila inteira muito rica e fedorenta. Achado de baleia. Ah, não tem cheiro melhor do que o ar fresco do mar. Ah, que nojo! Foi você? Eca, isso cheira como se algo tivesse morrido. Você tá precisando comer mais fibras, hein? Mesmo assim, dejetos fedorentos não podem nem de longe ser tão ruins quanto que um grupo de pescadores iemenitas teve que lidar em 2021. Eles receberam uma dica anônima sobre uma baleia cachalote morta que flutuava no Golfo de Aden e imaginaram que ela poderia ser a chance deles de ganhar muito dinheiro. Conforme se aproximavam do animal inchado boiando, o cheiro se tornava cada vez mais horrível. Quando as baleias morrem e os seus corpos começam a se decompor, elas produzem uma enorme quantidade de gás com um cheiro horrível, tanto que às vezes as suas línguas podem virar do avesso assim. Mas os pescadores perseveraram, e valeu a pena, porque dentro da baleia havia incríveis 127 quilos de âmbar cinza. 127 quilos de quê? O âmbar cinza, conhecido poeticamente como o ouro vomitado, é uma secreção cerosa que se forma dentro dos intestinos das baleias cachalotes ao longo de muitos anos. Ele é muito usado em perfumes caros para preservar o aroma. Algumas pessoas muito ricas passeiam por aí cheirando a vômito de baleia morta. Nojento, né? Mas a boa notícia para os pescadores foi que esse resíduo pegajoso é incrivelmente raro e altamente valioso. A sua captura valia uma quantia impressionante de 1,4 milhão de dólares. Um valor absurdo. Os caras enriqueceram, mas eles também são boas pessoas. Eles dividiram o dinheiro igualmente, o que permitiu que muitos deles comprassem casas, se casassem e saíssem da pobreza. Um belo trabalho. 80% dos iemenitas vivem com fome após anos de guerra civil e instabilidade política. Então, qualquer dinheiro extra que esses pescadores pudessem poupar, eles davam para os outros moradores da vila. Apenas uma captura conseguiu mudar a vida inteira de uma cidade. E olha, essa é uma história incrível. Tá, mas espera aí. Se essa massa digestiva de baleia vale tanto, o que a gente tá esperando? Bom, vamos lá. Parte do motivo do âmbar cinza ser tão valioso é porque é ilegal coletá-lo em muitos países. Para obtê-lo, a baleia tem que ser, você sabe, né? Uma ex-baleia, o que levanta grandes preocupações de conservação. Mas alguns países encontram brechas, como o Japão, que caça baleias para pesquisa científica. Outra forma de dizer que é por diversão. Agora, quase metade de todas as espécies de baleia estão ameaçadas de extinção. Mas é isso que torna a história dos pescadores iemenitas tão incrível. A baleia já estava morta, então nenhum dano necessário foi causado aos inocentes. Isso é uma coisa boa. Mas a caça não é a única coisa causando graves efeitos nas populações de baleias. Em 2018, uma jovem baleia cachalote apareceu em uma praia no sul da Espanha e os cientistas perceberam que ela parecia anormalmente magra. Quando abriram, descobriram devastadores 29 quilos de plástico, cordas, pedaços de rede e todo tipo de lixo presos no seu estômago. Todo esse lixo marinho causou a baleia peritonite, que é uma infecção abdominal desagradável, que se mostrou fatal. Pobre Willy. Mas eu não acho que a mesma coisa tenha acontecido com a baleia do Iêmen. Porém, eu não sei ao certo. Por um lado, eu fico feliz pelos pescadores e seus companheiros de vila, que tiveram uma grande melhoria de vida. Mas seria tolice não reconhecer o dano sendo causado aos nossos oceanos. Será que não dá pra ter uma coisa sem a outra? É complicado, né? E eu vou precisar que você me ajude nessa e compartilhe o que você acha aí nos comentários. Engolido no mar. Como acontece com a maioria das pessoas, o fundo do mar me dá arrepios. Eu morro de medo de ser engolido por um monstro marinho maligno. E olha, não é um medo irracional. Quase aconteceu com o caçador de lagostas Michael Packard. Ele estava ao longo da costa de Provincetown, no Massachusetts, fazendo seu trabalho quando de repente foi engolido por uma baleia jubarte. Como é que é? O cara foi engolido que nem o Jonas da Bíblia, mas incrivelmente ele ficou bem. A baleia ressurgiu e o vomitou. Uma vez livre, os seus colegas de tripulação nas proximidades o puxaram de volta em segurança. E além de ter um joelho deslocado, ele estava ótimo. O encontro inteiro durou cerca de uns 30 segundos. Mas deve ter parecido uma eternidade. Mas Michael pode não ter tido um encontro mais selvagem com uma baleia. Quando Julie McSorley e Liz Cottrell estavam desfrutando de um relaxante passeio de caiaque ao longo de Avila Beach, na Califórnia, de repente perceberam que a superfície da água estava começando a se agitar com milhares de peixes. Era uma bola de isca, que é quando os peixes correm para a superfície para tentar escapar de um predador.
Antes que Julie ou Les pudessem reagir, uma baleia jubarte subiu e quase as engoliu. Incrivelmente, nenhuma delas ficou ferida, embora estivessem compreensivelmente um pouco abaladas. Agora, embora você possa estar pensando, obrigado aí, fala sério, valeu, novo medo desbloqueado, as chances de você ser devorado por uma baleia são mínimas. E se, e somente se, você acabar na boca de uma baleia jubarte, não há uma chance de que ela possa realmente engolir você. Mesmo que as suas bocas tenham 3 metros de comprimento, as suas gargantas têm só míseros 38 centímetros de largura. Isso é como se as nossas gargantas fossem um pouco mais largas do que uma unha. Se você está procurando algo mais fácil de engolir, por que não clicar nos botões de curtir e se inscrever? Eu tenho alguns vídeos excelentes em produção que você não vai querer perder. Tudo certo? Então de volta ao vídeo. Mastigação difícil. Hoje em dia há todo tipo de trajes de banho, maiôs, calções, até aquele trajezinho de banho do Borat. Já eu sou um cara que gosta de sungas. Eu acho que elas valorizam o meu corpinho. Mas de acordo com o naturalista francês do século XVI, Guillaume Rondelet, ele encontrou um traje de banho bem comum no estômago de um tubarão branco. Era um traje de armadura inteiro com o cavaleiro ainda dentro. Como é que é? Isso nunca foi oficialmente confirmado, mas Rondelet era muito respeitado na sua época. E é uma coisa muito estranha para se inventar. Segundo Rondelet, o tubarão poderia ter confundido o traje de armadura com uma foca saborosa e engolido. Olha, parece plausível, mas o que um cavaleiro renascentista estava fazendo nadando com uma roupa de 25 quilos? Talvez o nobre cavaleiro fosse um traidor expulso do seu navio. Todo mundo já ouviu falar da Távola Redonda. Vai saber o que pode ter acontecido numa reunião dessas para esse cara acabar no fundo do mar. Mamãe Matrioshka. Museus são muito chatos. Pra que ficar andando por aí olhando um monte de coisa antiga empoeirada? Bom, mas tem uma exposição no Museu Nacional de Antiguidades em Leiden, na Holanda, que definitivamente vale a pena olhar de perto. Em um movimento para tornar suas exposições mais interativas, eles enviaram um crocodilo mumificado de 3 metros que estava em exibição desde 1828 para ser escaneado. A ideia era produzir modelos 3D das suas entranhas para que os visitantes pudessem realizar uma autópsia virtual. Interessante, mas o que eles descobriram foi realmente chocante. O crocodilo tinha mais 47 crocodilos bebês mumificados dentro. Uau! É tipo aquelas bonecas matrióticas, só que de crocodilo. Tá, mas qual era desse bicho? Ele era um canibal? Afinal, alguns crocodilos comem os menores. Mas 47? Se ele tivesse mesmo comido todos eles, ia ser enorme, que nem esse monstro aqui. Caramba, esse grandão aqui supostamente tem 125 anos. Não sei se é verdade, mas ele definitivamente comeu bastante. Felizmente, essas refeições provavelmente não eram grupos de crocodilos bebês. E o nosso velho amigo mumificado não comeu um monte de crocodilos também. Ele já era um caso perdido muito antes deles serem enfiados dentro dele. Ele vem do Egito há cerca de 2.500 anos atrás. No Antigo Egito, os crocodilos eram oferecidos como presentes a Sobek, o deus do Nilo, que era representado tendo o corpo de um homem e a cabeça de um crocodilo. Para honrá-lo da melhor maneira possível, os egípcios às vezes mumificavam mais de um animal e embrulhavam todos os seus sacrifícios em um pacote arrumadinho. Se alguém tentasse me honrar com 47 sacrifícios infantis enfiados dentro de algo que se parecesse comigo, acho que eu não ia ficar nem um pouco feliz. Peixe-telefone. Aquela hora que a gente deixa cair o telefone sem querer é um dos momentos que mais causam ansiedade. Será que quebrou? Será que vai funcionar? A verdade é que os telefones não são mais construídos como costumavam. E ninguém sabe disso tão bem quanto o empresário britânico Andrew Tyrrell. Ele estava brincando com seu cachorro na praia e não percebeu que o seu antigo Nokia 1600 caiu no mar e foi levado pela maré. Que azar! Depois de passar uns dias ligando para ele do telefone da namorada, esperando que alguém o encontrasse por acaso, Andrew percebeu que tinha perdido essa e foi comprar outro. Mas enquanto ele foi às compras para procurar um novo celular, o inimaginável aconteceu. O telefone da namorada dele começou a tocar, do número dele. Do outro lado da linha, um pescador chamado Glenn Curley tinha acabado de pegar um bacalhau de 11 quilos. Mas quando ele abriu a sua captura do dia, encontrou algo que não esperava. Um Nokia 1600 encharcado. O telefone em si estava em péssimo estado. Mas Glenn colocou seu próprio chip no telefone para ver se conseguia entrar em contato com o proprietário. E que loucura! Uma semana inteira depois de perder o telefone, alguém conseguiu encontrá-lo. Mas não foram só boas notícias. Milagrosamente o telefone funcionou, mas estava em péssimas condições e cheirava a peixe. Eca, uma boa limpeza e uma nova placa de circuito depois e aquele carinha estava funcionando de novo. O meu iPhone jamais faria isso. Qualquer pequeno contato com a água e já era. Lula explosiva.
Depois de uma experiência ruim com camarões duvidosos, eu e os frutos do mar não somos exatamente amigos. Um peixeiro na China descobriu alguns peixes bem suspeitos que teriam causado muito mais estragos no seu interior do que aquele camarão. Enquanto preparava uma lula recém-pescada, ele encontrou uma bomba ativa de 20 centímetros dentro dela. Já pensou, uma bomba ativa num mercado movimentado? Poderia ter sido devastador, mas o peixeiro imediatamente chamou a polícia, que veio remover o explosivo e realizar uma detonação controlada em algum lugar seguro. Ufa! Mas mesmo assim eu tô um pouquinho confuso. As lulas normalmente vivem perto da costa e só comem peixes pequenos e camarões. Claro, é possível que um dia ela estivesse nadando e visse um explosivo de mais de 1 quilo. Só acho improvável que essa criatura inteligente o confundisse com comida. Então, como é que ele foi parar lá? Será que se trata de um pescador fora da lei com algum tipo de vingança? Isso seria muito imprudente. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Cofrinho de tartaruga. Um pouquinho de sorte na vida faz muita diferença. Eu uso o mesmo par de meias da sorte todos os dias nos últimos 3 anos. E olha só pra mim hoje em dia. Mas uma pobre tartaruguinha na Tailândia se encontrou no lado errado da fortuna. Ela vivia em um lago onde os turistas frequentemente jogavam pequenas moedas, esperando ter boa sorte. Só que ela via as moedas e as pegava. E os seus dias não foram cheios de sorte. Na verdade, ela estava com os dias contados. Ela consumiu tantas moedas que o peso de todo aquele dinheiro quebrou a sua carapaça. Algo devastador. Depois de passar por uma cirurgia para consertá-la, mais de 1000 moedas foram removidas do estômago da tartaruga. Cara, isso aí é muito dinheiro, hein? Embora os cirurgiões tenham conseguido consertar a carapaça, o níquel nas moedas era muito tóxico para o sistema digestivo da tartaruga. Infelizmente, ela contraiu uma infecção que impediu seus intestinos de funcionar. Pobre tartaruguinha. Então, da próxima vez que você estiver esperando para ter sorte com a sua moedinha suada, pensa nos inocentes que podem viver por perto. Avestruz faminto. Sabe uma coisa que me dá calafrios? Pássaros. Eu não confio em nenhum desses malucos emplumados que comem lixo. Mas em 1930, os tratadores do zoológico de Londres, na Inglaterra, descobriram que uma das suas avestruzes tinha um paladar um tanto incomum. Apesar de na natureza sua dieta consistir principalmente de plantas e pequenos animais, essa avestruz comeu 3 luvas de algodão, 3 lenços de mão, 1 pedaço de lápis, 4 moedas de meio pence, 1 moeda de um franco, 1 moeda de um farthing, 1 peça de válvula de moto, 1 pedaço de madeira, 1,80 m de barbante, a chave de dar corda num despertador, vários pedaços de metal e um prego de 10 centímetros que acabou fazendo com que ela morresse. Credo, parece o jantar na casa da minha sogra. A maioria desses itens provavelmente foi jogada na área da ave pelos visitantes do zoológico, mas por que ela os comeu é um pouco misterioso. Uma teoria é que os avestruzes normalmente engolem a sua comida inteira, então para quebrar a comida no seu estômago elas contam com gastrolitos. São pequenas pedrinhas que alguns animais engolem para ajudar a triturar a comida. E na cidade, se não encontrasse nenhuma pedra adequada, talvez precisasse improvisar, ou talvez só tivesse com um pouquinho de fome mesmo. Dentaduras caninas. Você sabia que é impossível mexer a língua enquanto você sorri? Tenta aí. Te peguei. Ó, você deveria mostrar pra sua mãe. Mas sabe de quem é o sorriso perolado que não é tão fofinho quanto o seu? Olha isso. Isso não é um filtro. Esse Jackapoo chamado Milo conseguiu entrar na cômoda da mãe da sua dona, Stacy Owen, e decidiu experimentar as dentaduras antigas dela. No vídeo, o filhote de 8 meses pode ser visto correndo por aí com um grande sorriso humano cheio de dentes. E olha, pode ser realmente fofinho, mas é assim que o meu demônio da paralisia do sono me observa às 2 da manhã. Dá arrepio só de pensar. Mas o Milo não é o único atrás de novas dentaduras. Essa cachorrinha adorável é a Maggie. Quando o pai do seu dono foi tirar uma soneca, ele tirou sua prótese porque estava incomodando. Mas quando ele acordou, seus dentes falsos tinham sumido. E não é preciso ser um gênio para saber onde é que foi parar. É aí que entra em cena a Maggie. Meu Deus do céu, parece a dona Petúnia, minha tia-avó. Sério, dá pra abrir uma melancia com essas dentaduras. Dieta variada. Nenhuma criatura terrestre é maior do que o elefante africano. Então, como você pode imaginar, eles precisam comer muito. Esses grandalhões não pulam refeições. Mas um elefante africano chamado Jumbo foi encontrado comendo todo tipo de bugiganga bizarra. Nos anos 1880, Jumbo foi uma das principais atrações do circo do empresário americano P.T. Barnum, principalmente porque ele tinha 4 metros de altura. Infelizmente, o tempo de Jumbo sob os holofotes foi curto. Enquanto era levado através de uma linha de trem após uma apresentação uma noite, o trem pegou
pegou o grupo de surpresa e colidiu fatalmente com o elefante. Eita! Mas o que encontraram dentro do estômago de Jumbo foi talvez o mais chocante. Moedas, pedras, chumbo, vidro, parafusos, rebites, pedaços de arame e um apito de polícia. Esse Jumbo, hein? Ah, também tinha as chaves de alguém lá dentro. E olha, se eu tivesse que catar cocô de elefante só pra conseguir abrir a minha casa, desculpa, mas eu ia ter que me mudar. Infelizmente, o que todos esses itens revelaram é que, embora Jumbo fosse amado por muitos frequentadores do circo, ele provavelmente não era amado e cuidado pelos seus tratadores. Como toda aquela lixeira foi parar dentro do estômago dele, a gente não faz ideia. Eu aceito. As pessoas sempre falam que o meu conteúdo é muito bom e que elas adoram devorá-lo. E por falar em devorar, eu vou te mostrar o que o Pepper, um cão da Pretória, na África do Sul, tinha dentro dele. Sua dona ficou chocada depois de ter deixado seu anel de noivado na mesa do café, sair da sala e depois voltar para perceber que ele sumiu. Certamente o cachorro não tinha engolido, né? Bom, ela não tinha certeza. Então ela levou o Pepper ao veterinário local, onde fizeram um raio-x. E eis que tava lá. O brilhante anel estava realmente dentro do Pepper. E como o anel ainda estava no estômago dele, os veterinários deram uma pequena dose de apomorfina, que faz os cães vomitarem. E depois de alguns minutos, o anel e mais algumas outras coisas vieram pra fora. Eca! Eu espero sinceramente que ela tenha feito uma boa limpeza nesse anel. Dentro do sapo. Mexer em vômito de cachorro não é assim a coisa mais divertida do mundo. Mas cientistas trabalhando no Equador em 2016 encontraram algo espetacular no vômito de sapo. Eles estavam em uma expedição em busca de um sapo venenoso, chamado de sapo diablito, e quando encontraram um, começaram a encher gentilmente o seu estômago com água. Tá, mas por que isso? É que como esses sapos são venenosos, a sua dieta é de particular interesse para os cientistas. Muitos dos alcaloides protetores na pele do sapo vêm dos alimentos que ele ingere, e a sua dieta pode chegar a 86% de formigas. Ao encher os sapos com água, eles vomitam o que comeram recentemente e podem nos fornecer dados valiosos. Mas uma das formigas que esse pobre sapinho vomitou foi de particular interesse. Isso porque os cientistas nunca tinham visto antes. Com menos de meio centímetro, a recém-batizada Lenomyrmex rhodobleri é atualmente o único espécime conhecido já descoberto. O quão incrível é isso, né? Embora forçar um sapo minúsculo a regurgitar o seu almoço seja um pouquinho questionável, pode ser uma ótima maneira para os cientistas descobrirem novas espécies. Afinal, animais pequenos como sapos são muito mais adeptos em detectar até mesmo criaturas menores como formigas do que os nossos grandes e velhos corpos humanos. O que você achou dessa? Me conta aí nos comentários. Engolidor voraz. As nossas mães sempre falaram pra gente mastigar direito, mas eu não tenho limites pra comer e consigo me empanturrar antes de você sequer conseguir amarrar seus tênis. E um peixe vivendo no Göttinger Kiese, na Saxônia, na Alemanha, encontrou um fim prematuro porque os seus olhos eram maiores que a sua barriga. Barqueiros no lago avistaram um par de pernas curiosas aparecendo na superfície. Quando eles puxaram os membros sem vida pra margem, você não vai acreditar no que estava preso a eles. Confere aí, esse peixe é um siluro, e aquelas pernas aparecendo pertencem a uma tartaruga. Sim, esse guloso tentou engolir o bicho de casco inteiro. Apesar dos esforços dos barqueiros, infelizmente nenhum dos animais sobreviveu. Ah, que pena. Mas esses peixes são conhecidos pelos seus instintos predatórios. Em 2001, um desses peixes perto de Mönchengladbach se tornou uma espécie de celebridade por aterrorizar os passeadores de cachorros locais. Kuno, como ficou conhecido, supostamente pulou em terra firme e comeu um filhote de Dachshund antes de desaparecer nas profundezas escuras. Meu Deus do céu. E que pena pro filhote. Quanto ao que aconteceu com Kuno, ninguém sabe. Pescadores tentaram capturar a fera do rio desenfreada, mas não tiveram sorte. Um homem afirma que Kuno apareceu na costa em 2003, mas o peixe que ele encontrou tinha apenas 1,5 metro de comprimento. E relatos de testemunhas oculares afirmam que Kuno era muito, mas muito maior. E agora? Talvez Kuno ainda esteja por aí, espreitando perto da margem, esperando pacientemente pela sua próxima presa. Cobra brilhante. Os meus amigos me conhecem como um cara de ideias brilhantes. Sempre que eles precisam de alguém para elaborar algo inteligente, sou eu que eles procuram. Mas em Gainesville, na Flórida, uma cobra do pinheiro de 1,20 m provou não ser a coisa mais brilhante, apesar de ter sido encontrada com 2 lâmpadas de 15 watts dentro dela. Bom, essa imagem aqui na verdade é de uma cobra que engoliu bolas de golfe, mas como a gente não tem fotos da nossa garota iluminada, então considera essa aqui uma representação visual razoavelmente precisa. Bom, o que aconteceu foi que as 2 lâmpadas
todas tinham sido usadas num galinheiro próximo, e quando falharam, os proprietários simplesmente jogaram no quintal. Então, quando essa sábia rastejadora apareceu, ela deve ter tido um momento de inspiração e as engoliu pensando que eram ovos. Milagrosamente, nada quebrou, e cirurgiões habilidosos conseguiram tirar as lâmpadas através de uma pequena incisão. No total, todo o procedimento levou aproximadamente 45 minutos. Depois de 3 semanas de recuperação, a cobra estava pronta para voltar à natureza. Mas aposto que ela vai pensar 2 vezes antes de ter mais alguma ideia brilhante que nem essa. Tudum, tss. Não? Pô, tá muito difícil agradar essa galera, hein? A Última Ceia. Toda essa falação tá me dando fome. Eu poderia comer uma vaca inteira. Tá, melhor não. É muita carne de uma vez só. Até pro meu estômago guloso. Se ao menos essa Piton gananciosa em Phitsanulok, na Tailândia, tivesse pensado 2 vezes que nem eu, quando esse monstro de 4,5 metros conseguiu pegar uma jovem vaca, ela deve ter pensado que estava prestes a ter a melhor refeição da vida. Só que quando o fazendeiro que era dono da vaca veio procurá-la 3 dias depois, encontrou a cobra em um estado de coma alimentar muito triste. O bovino era tão grande que depois de engoli-lo inteiro, a Piton levou dias para fazer a digestão, tempo durante o qual o animal começou a se decompor. Isso produziu gases que fizeram com que ela inchasse dentro do estômago da cobra, esticando-a cada vez mais até que literalmente explodiu. Que morte horrível. Mas aguenta aí que vai ter uma surpresa ainda pior. Um ciclista na África do Sul avistou essa serpente inchada na trilha do Lake Eland Game Reserve. Depois de tirar algumas fotos, ele seguiu seu caminho feliz. Mas quando os funcionários do parque viram a foto, eles quiseram verificar a cobra pessoalmente. Pitons engolindo refeições gigantescas não é grande coisa. Elas podem alterar o seu metabolismo e o tamanho dos seus órgãos para acomodar uma grande quantidade de comida. Mas isso não era o que os guardas estavam preocupados. Essa cobra poderia ter comido qualquer coisa, desde um cervo até um ser humano pequeno. Acontece que era algo muito mais espinhoso. Sim, um porco-espinho. E se você acha que deve ter doído entrar, imagina como deve ter sido sair. Bom, essa pobre Piton nunca descobriu. Essa refeição espinhosa foi o último jantar que ela teve. Era bem mais fácil ter ido no fast food, né? Mas cada um com as suas preferências. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Mas alguém aí tá com um embrulho no estômago? Qual dessas descobertas mais te surpreendeu? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.